Bom, pessoal, vamos para a nossa aula 5. Vamos falar sobre templates, conversores, validadores, eventos e sobre atributo immediate. Então, vou falar sobre inclusão de páginas e templates, que é um jeito bem tranquilo de fazer templates em JSF. Falar sobre conversores e validadores, principalmente os customizados que nos interessam, sobre o atributo immediate. Inclusão de páginas e templates. Até a versão 1 do JSF, o engine padrão para geração de páginas para o usuário era feito usando o JSP. Depois disso, eles criaram um novo engine chamado Facelets, que daí tem todas essas tags e uma maneira diferente de gerar as páginas, tá? Mais integrado com o JSF. Nesse Facelets eu consigo desenvolver templates de páginas. O que são esses templates de páginas? É como se fosse um esqueleto de tela, onde eu defino elementos fixos que não mudam com a tela, por exemplo, uma imagem de cabeçalho, uma imagem de rodapé, um texto fixo, alguma coisa assim. E consigo definir também elementos dinâmicos que mudam conforme a tela. Por exemplo, se eu estou numa tela de cadastro de pessoa, só o miolo muda, mas o resto não muda. Daí agora eu mudei para uma tela de cadastro de categoria, então muda só o miolo da categoria e o resto não muda. Com isso eu evito a redefinição de páginas similares, né, de ficar copiando, colando páginas similares, incentivo o reuso dessas páginas e ajuda a manter um padrão de aparência no sistema, porque você faz um template e esse template vai ser usado no sistema inteiro. Tem dois tipos básicos de inclusão de páginas. Primeiro, a inclusão de páginas simples, né, quando um conteúdo de um XHTML é incluído em outro. E outro que é um template, que é quando um modelo de página é aplicado em todo o sistema, ou parte do sistema, mas um template que é aplicado e você, dentro desse template, coloca pedaços de páginas ali. Inclusão de páginas. Para a inclusão de arquivos XHTML dentro de outros arquivos XHTML, eu uso a tag UI_include. Então, o arquivo a ser incluído precisa iniciar com a tag UI:_composite, né, sem o atributo template, que o atributo template a gente vai usar ele depois. E no arquivo que receberá a inclusão, eu uso o UI_include. Então, no arquivo que eu vou colocar um outro arquivo, que eu vou inserir um outro arquivo, eu coloco o UI_include. E o arquivo que vai ser inserido, eu uso o UI:_composite. As tags do Facelets usadas então para inclusão de páginas são o UI_include, para incluir um conteúdo de um outro XHTML no local onde eu colocar esse UI_include. O UI_composition, que define um grupo de elementos que vai ser inserido dentro de uma página. Então, tudo que estiver dentro do UI_composition vai ser colocado dentro do local onde tiver o UI_include. Então, dentro do UI_composition é a página que vai ser inserida e o UI_include eu coloco na página que vai receber a inclusão. Aqui eu tenho um exemplo bem simples, tem uma página, um index.xhtml, que tem um UI_include, cujo source, né, o que eu vou incluir aqui dentro, é cabeçalho XHTML. Aí o meu cabeçalho XHTML está assim, o UI_composition, coloco as tags que eu vou usar, né, os namespaces das tags que eu vou usar, e aqui eu só tenho um div com um graphic image, significa que esse cara aqui, esse div com esse graphic image, vai ser inserido nessa posição no index.xhtml. É bem tranquilo de fazer inclusão de páginas. Peço que vocês agora pausem o vídeo, tentem fazer essa inclusão de páginas, vejam que você está usando o Graphic Image, então você deve ter já aprendido a usar bibliotecas, então configure uma biblioteca, né, com o diretório Resources lá para você colocar as suas imagens, o nome da biblioteca lá dentro e façam essa inclusão de páginas funcionar. Templates são arquivos XHTML que possuem tags especiais que fazem com que você consiga colocar arquivos dentro de modelos de páginas. Essa que é a principal sacada, você definir um modelo de página e aí dizer que esse modelo de página vai ser usado em outras páginas. Então, a gente tem três tags basicamente que a gente usa, né? A UI_insert, que é usada no arquivo de template, então quando eu fizer um arquivo de template, indica que vai trocar por algum arquivo específico. O UI_define, que define um conteúdo a ser inserido em um local definido num UI_insert, que daí vai em outro lugar, vai no arquivo que vai usar o template. E o UI_composition, que define um grupo de elementos que vai ser inserido num template. O UI_composition, nesse caso, é a sua página que vai usar o template. E aí, como ela vai usar o template, ela tem um atributo template pré-definido.
Então, para a gente criar o template, o que a gente faz? Primeiro, vamos escrever um arquivo que vai ser o nosso arquivo de template, o modelo de páginas. A gente vai chamar esse arquivo de template.xhtml. Esse arquivo template.xhtml, ele é um arquivo XHTML normal, que contém imagem, texto estático, tem tudo o que você quer. Quer dizer, é nele que você faz o desenho da sua página, é nesse template.xhtml que você faz o desenho da página. Tudo como vai ser mostrado normalmente. E aí, nos locais onde vão aparecer os elementos dinâmicos, por exemplo, nesse quadrado de conteúdo, onde eu vou colocar, por exemplo, o formulário de inclusão de categoria, nesse local, como você não tem esse formulário, você coloca um UI Insert. Significa que quando você gerar a página que vai usar esse template, aquela página vai ser inserida ali dentro daquele template no local onde você colocou o UI Insert. E aí o atributo name é usado para nomear e para identificar os locais onde você vai fazer as inserções. Vamos a um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de template. Perceba que é um XHTML normal, HTML/HTML, h2.red/h2.red, h2.body/h2.body, normal. Tá? Veja que você tem uma imagem, você tem de cabeçalho, você tem um rodapé, e aí no meio desse arquivo é onde eu quero que o meu conteúdo, que é dinâmico, seja colocado. Veja que eu coloquei então um UI Insert e dei um nome que eu chamei de corpo. Quando você chamar o template HTML sem página nenhuma, ele vai mostrar conteúdo da tela. Se você mostrar o seu template HTML com uma tela, o conteúdo dessa tela vai ser colocado exatamente nessa posição aqui. Para usar esse template, então definimos um template, já escrevemos aonde que a gente quer colocar o elemento dinâmico, então para usar esse template. Então você vai escrever os arquivos com elementos dinâmicos e esses arquivos você vai colocar um UI Composition nele, quer dizer, ele não é um XHTML normal, ele é um XHTML que começa com UI Composition e dentro do UI Composition você vai pegar o atributo template e vai dizer qual é o template que você está usando. Voltando aqui um pouquinho, no nosso caso a gente está usando template XHTML. Tá? Dentro desse arquivo você pode criar, se você quiser, trechos com UI Define. Tá? Esse UI Define são trechos para colocar coisas dinâmicas no template, se você quiser. Dentro do seu arquivo dinâmico, você coloca os elementos UI Define e esses elementos UI Define significa que o que tiver dentro desse UI Define é o que vai ser colocado nos UI Inserts. Então, por exemplo, o seu template aqui nesse caso, ele tem só um UI Insert, mas ele pode ter vários. E aí eu posso colocar no meu arquivo que usa o template vários UI Define preenchendo esses pedacinhos. E eu identifico isso com o atributo name. Vamos a um exemplo. Se eu tinha aquele meu template XHTML de antes, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Se eu tenho o meu template XHTML e esse meu template XHTML tem um UI Insert com o nome corpo, significa que para usar esse template, então vamos lá, eu vou criar um arquivo tela XHTML, por exemplo, que tem um UI Composition e nele eu digo qual é o template que eu estou usando. Fiz as inclusões dos namespaces aqui e aí dentro, para dizer o que vai lá no template, eu coloco um UI Define com o name. Veja que esse name corpo aqui, ó, ele bate, deixa eu voltar um pouquinho aqui, com o name corpo que está lá no insert do meu template. Aí é assim que ele sabe aonde que ele vai colocar aquele trecho de código. E aí aqui dentro tem um XHTML normal, tem um formulário, tem um output label, input text. A única diferença é que quando isso aqui for renderizado, esse pedaço de código aqui, ele vai ser renderizado, voltando, aqui dentro, nessa posição com tudo isso daqui. Então olha que legal, você consegue no seu sistema definir um arquivo de template, e aí todas as outras telas você define como UI Composition usando aquele template aqui dentro e não se preocupa mais. Então é bem tranquilo de usar o template, bem legal e bem produtivo inclusive, vale a pena, recomendo muito fortemente que vocês usem. Agora, para vocês treinarem o template, eu peço que vocês pausem o vídeo, façam esse exercício de template funcionar e deem uma brincada com o template, criando outros inserts, outros defines e vejam o poder do template, como é fácil desenhar telas usando os templates do JSF. Vamos falar sobre conversão.
Os dados, quando eles trafegam de um formulário para a aplicação e da aplicação para o formulário, eu já falei isso para vocês no mês passado em Web 2, eles são sempre texto, isso é, o HTTP só trafega texto. Significa que se você tem um formulário onde você tem um número, esse número ele trafega como texto e na aplicação você precisa converter esse número. Se no teu formulário você tem uma data e na tua aplicação você precisa pegar essa data, você precisa converter essa data. Fora isso, além de converter, você também precisa validar. Por exemplo, você colocou um formulário de senha e a senha tem que ter no mínimo 8 caracteres, tá? O tamanho da string. Você colocou uma data e essa data tem que ser maior ou igual a 18 porque você só admite pessoas maiores de idade. Então você precisa fazer validação. Então conversão é quando você pega um dado que vem do formulário e você precisa converter ele para o tipo desejado, vem texto, converte para o tipo desejado. E quando você tem um dado já convertido que você precisa validar para saber se alguma regra de negócio sua não foi quebrada. Os dados que são obtidos da aplicação nem sempre estão no formato certo, né? Então você precisa converter para apresentar para o usuário também. Quer dizer, a volta da conversão também precisa ser feita, precisa ser definida. O JSF possui conversores padrões, né, ou padrão, que já são definidos pelo JSF e alguns deles são aplicados automaticamente. Por exemplo, converter para Big Decimal, Big Integer, para Boolean, o B maiúsculo e o B minúsculo, tá? O B minúsculo aqui, vocês já sabem, né? É o tipo primitivo e o B maiúsculo é o wrapper, né? A classe que empacota esse cara. Byte, char, double, float, int, long e short. Com esses caras você não precisa se preocupar. Isso é, se você colocou no teu formulário um input text, por exemplo, e esse input text está ligado com o atributo int, ele automaticamente converte para você. Beleza? Olha só o exemplo aqui, ó, h2.input text, eu estou ligando com pessoa.mb.idade. Aí no meu pessoa.mb eu tenho um atributo idade, tenho o set e o get do idade, ele automaticamente converte para inteiro para mim. E se o inteiro não tiver válido, ele dá um erro e volta para o render response e renderiza para mim a página de novo. E se eu colocar aquela tag de mensagens, como eu mostrei na última aula para vocês, ele vai mostrar a mensagem de erro. Olha que interessante, é muito mais fácil, tá? Esses códigos que são muito repetitíveis, você consegue fazer de um jeito muito fácil. Se você quiser personalizar os conversores padrão, você pode usar, no nosso caso aqui, ó, duas tags, convertNumber e convertDateTime. ConvertNumber serve para personalizar as conversões para números e convertDateTime serve para personalizar as conversões para date e para SQLDate. Na verdade, a SQLDate eu já falei para vocês que a gente não usa, né? Mas para Java UtilDate. Então vamos lá, o fConvertNumber, você tem vários atributos que você pode usar. Por exemplo, max fraction digits, com quantas casas decimais no máximo o número é apresentado, quantas casas decimais no mínimo, número máximo de dígitos inteiros, mínimo de dígitos inteiros. Você pode usar um padrão de formatação, tá? Um padrão, você tem que usar lá, tem que dar uma olhada no decimal format para saber como que você formata. Se o tipo que você quer é número, porcentagem ou moeda. E o símbolo da moeda, tá? Se você não fala nada, ele usa o padrão, o seu padrão. Vamos usar um exemplo bem simples aqui, ó. Claro que tem toda a parafernália do XHTML antes e depois aqui, tá? Mas vamos lá. Tem um output text onde eu estou mostrando do meu ManageBean um valor decimal. Caramba, estou apertando errado aqui. Valor decimal. Tem um output text onde eu estou mostrando o decimal, só que eu estou convertendo para ter no máximo 2 dígitos decimais. Aqui eu tenho um formulário com um input text que o número que eu digitar aqui, ele vai ser jogado para o decimal do exemplo MB. Só que eu vou converter esse número para ter no máximo 4 dígitos decimais. E aí o botão. Para que essa aplicação funcione, você precisa que o exemplo MB tenha um atributo decimal com os seus setters e getters. Agora eu peço que vocês pausem o vídeo, executem esse primeiro exemplo e vejam o comportamento. Aqui no formulário, tentem digitar valores com vários dígitos decimais e ver o que acontece. Aqui nesse primeiro output text, você vai ver o valor real que está armazenado no ManageBean. E aqui você vai ver uma alteração, né? Ele vai mostrar, só que ele vai mostrar com essa alteração aqui. Tentem fazer esse exercício. Aqui nós temos um segundo exemplo, no exemplo 2.
Você tem também o exemplo MB Decimal, só que agora eu estou mandando mostrar como currency, como moeda. Vamos ver como é que ele vai mostrar. Aqui, quando eu estiver entrando com o decimal, ele também vai converter para currency para mostrar aqui. E o botão alterar. O Manage Bin funciona exatamente do mesmo jeito. Então eu peço que vocês pausem esse vídeo, rodem esse Manage Bin com esse XHTML e vejam o comportamento. Não se limitem a digitar o número 10 aqui e ver, funcionou, então tá ok. Não, tá? A sacada é vocês verem como que o valor que você digitou é alterado. Aqui temos as diferenças entre os exemplos, depois que vocês rodaram. Aqui tem o exemplo 1 e aqui tem o exemplo 2. Veja que no exemplo 1, eu mostrava normal é exatamente o que está dentro do Manage Bin, tá? Normal é exatamente o que está dentro do Manage Bin. O convertido eu estou mostrando, mas convertendo para 2 casas decimais. Olha que o convertido aqui, como eu pedi para converter para moeda, ele colocou o cifrão na frente aqui. Aqui na minha caixa de texto ele converteu para ter 4 dígitos e aqui ele converteu para ter 2 dígitos porque eu usei currency. E o padrão do currency aqui é usar 2 dígitos. Ok? Para converter datas e horas, eu uso, para alterar esse padrão de conversão, eu uso o fConvertDateTime. Eu tenho vários atributos também, como por exemplo pattern. Aí para saber como que você usa esse atributo pattern, você dá uma olhadinha no sample date format, na documentação dele, do sample date format. Mas a gente usa, por exemplo, dd/mm/yyyy. Type, se eu quero a data, ou só a hora, ou ambos. Locale, date style e time style. Aqui ele coloca, se eu colocar, por exemplo, full, long, ele coloca uns textos a mais lá para mim. Olha o nosso exemplo de data aqui. Aqui eu estou mostrando, nesse primeiro output text, eu estou mostrando a data como ela está, como ela vem do Manage Bin. Aqui eu estou mostrando a data convertida para dia, mês, ano. Aqui eu estou mostrando a mesma data convertida para ano.mês.dia. Aí no meu formulário eu estou entrando com uma data e estou dizendo que o padrão é dia, mês, ano. E o botão de alterar. Para esse XHTML funcionar, eu preciso do seguinte Manage Bin, eu preciso de um atributo do tipo JavaUtilDate, eu preciso de um atributo JavaUtilDate, que está aqui, e dos setters e getters colocados. Então eu peço que vocês pausem esse vídeo, façam esse exercício, vejam o comportamento da data, coloquem datas de várias formas diferentes, dia, mês, ano, ano, mês, dia, tentem fazer tudo o que vocês puderem fazer para ver o que acontece. E aí aqui está, ó. A tua saída deve ser mais ou menos assim. Se você mandar mostrar de qualquer jeito, ele vai pegar o jeito default de mostrar. Não significa que isso daqui está no banco, ele vai mostrar desse jeito. Se você mandar mostrar dia.mês.ano, ele vai mostrar desse jeito. Se você mandar mostrar estilo long, ele vai mostrar desse jeito. Se você mandar mostrar com dia, mês, ano, ele mostra desse jeito. Até deixa eu dar uma olhada aqui. Não mostrei long. Parece que não é a mesma tela, mas enfim. Se você mandar mostrar nesses formatos, ele mostra assim. E aí, nós entramos num esquema chamado conversor personalizado. Porque se eu tenho conversores para os meus tipos básicos, e se eu, por exemplo, precisar pegar um CPF e converter meu CPF de uma pessoa, meu telefone, converter meu telefone numa pessoa, ou uma sigla de um estado e converter uma sigla de estado num objeto tipo estado. Aí para fazer isso, se os conversores padrão não forem suficientes, você precisa de mais conversão, você quer que a coisa seja mais automática, então você pode criar o seu próprio conversor. E é bem tranquilo de criar, tá, pessoal? Então os passos para a criação de um conversor personalizado. Primeiro, você vai criar uma classe em Java, é uma classe simples, que você vai colocar num pacote específico, tá? Todas as nossas classes estão em pacotes. Primeiro, essa classe ela precisa implementar serializable e precisa implementar os métodos equals e hashcode. Esses métodos porque ele faz comparação de elementos, então precisam ser implementados. Essa nova classe precisa implementar a interface JavaX Faces Convert Converter. Fora isso, essa classe precisa ter a anotação Faces Converter, indicando qual é a classe associada. Ou você faz Faces Converter for class, para qual classe você quer que ela seja associada, ou você dá um value e daí lá no meu XHTML eu consigo dizer, olha, use tal converter. Tá? Então uma das duas coisas aí vai funcionar para você. Passo 4. Além disso, eu preciso implementar 2 métodos.
O método getAsObject é um método que transforma uma string num objeto. Por exemplo, se eu passar a sigla PR, ele vai gerar para mim um objeto do tipo estado. E na hora que eu implementar o método getAsString, ele vai transformar um objeto numa string. Por exemplo, se eu passar um objeto do tipo estado, ele vai converter na sigla. Perceba que a string ela tem que ser compatível. Então, o getAsObject, se eu passar uma sigla do estado, ele converte em objeto. Se eu passar um objeto estado, ele me retorna a sigla. Telefone, se eu passar o número do telefone aqui, uma string com o número do telefone, ele transforma para mim num objeto pessoa, por exemplo. Se eu entregar o objeto pessoa, ele transforma numa string que é o número do telefone. Tem que ser compatível, senão não vai funcionar. Aqui tem uma nota também que o NetBeans ele cria esses objetos, esses métodos de forma automática se você for lá na opção implementar todos os métodos abstratos. Se a string recebida em getAsObject, tá, aqui para transformar para objeto, não respeita as regras de conversão, quer dizer, você não recebeu um negócio que não tem como converter, você pode criar uma mensagem de erro e levantar uma exceção. Então tá aqui, ó. Cria a mensagem de erro que a gente já viu, por exemplo, telefone inválido, eu não encontrei esse telefone, não tem como converter, e levanta a converter exception. Que aí, levantando a converter exception, ele volta para o render response e pode renderizar a mensagem de erro para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho um formulário, eu tenho um estado selecionado, também estou mostrando o estado selecionado aqui. E aí eu tenho um menu de estado. Esse menu de estado, olha só que interessante. Eu vou ter que usar um converter porque eu vou mostrar o estado e eu quero que quando ele vá colocar o estado lá dentro do meu manage Bing, ele não coloque a sigla como a gente fez na aula passada. Eu quero que ele coloque o objeto estado. Para fazer isso, o que eu faço? Então eu crio o meu Select One Menu. Dentro do meu Select One Menu, eu digo para onde que eu vou colocar o estado selecionado. Então, eu vou colocar o estado selecionado no atributo selecionado. E eu estou dizendo que eu estou usando um conversor, que é o estado converter. Para preencher o meu combo box, então eu faço um select items, com S no final, porque é uma lista. Peguei a minha lista de estados em value que está aqui. A cada volta do laço, a variável var recebe um objeto do tipo estado. O item label, que é o que eu quero mostrar no meu combo box, vai ser o nome do estado. E o item value, que é o que vai ser armazenado como selecionado, eu vou gravar o objeto estado inteiro. Olha a diferença. Se você pegar o exemplo das outras aulas, aqui era estado.sigla. A gente guardava uma string, que era a sigla do estado. Agora a gente está gravando o estado inteiro. Tá? Tem uma diferença bem grande aí nesse aspecto, ok? Outra diferença é que esse atributo, essa propriedade selecionada para onde vai o Select One Menu, ele tem que ser um objeto estado. Esse cara aqui tem que ser um objeto estado e não mais uma string. Então, é assim que a gente faz com que a nossa, por exemplo, combo box preencha diretamente com um objeto e não com uma string. Para fazer isso funcionar, então, vamos criar o nosso estado converter. Olha só, faces converter, criei a minha classe, eu padronizei aqui colocar converter no final, façam isso, implementa converter, aí tem o getAsObject e o getAsString, tá? Esse nominho que nós usamos aqui, ó, no converter, estado converter aqui, é o nominho que está aqui em value, beleza? O que mais? Olha só, o getAsObject tem mais um monte de coisa aqui, mas basicamente ele recebe uma string e retorna um objeto. Como que ele faz isso? Bom, no meu caso aqui, eu não quis ir no banco de dados, fazer nada, mas você coloca o código que você precisar aqui, tá? No meu caso, eu vou implementar um método chamado buscar no meu estado, onde eu passo a string e ele retorna o objeto estado para mim, só para facilitar o desenvolvimento, porque aqui eu não estou focando em como que eu vou fazer isso no banco, estou focando em como criar um converter, tá? Mas isso aqui você pode fazer do jeito que você quiser, isso aqui vai para o teu facade, por exemplo. Vai para o teu facade, encontra quem é o estado e acabou. Então eu vou desenvolver dessa forma. O método getAsString, basicamente ele pega um objeto, tá? Ele é genérico, pega um objeto e retorna uma string. String é essa que tem que ser compatível com a string que o getAsObject recebe, senão não vai funcionar, tá? Como isso aqui é um object, a primeira coisa que eu faço é um typecast para value, para estado, porque eu sei que é um estado. Claro, eu poderia fazer uma comparação aqui para saber se eu estou recebendo um estado mesmo, etc e tal, tá? E daí eu faço um getSigla.
Tá? Eu estou assumindo que a string que me define o que é um estado, o que vai trafegar para mim dentro do HTTP, vai ser a sigla. Eu não vou ver a sigla, mas o converter vai usar a sigla para fazer isso. Essa é a parte legal, eu não vou ver a sigla, mas o converter vai usar a sigla para fazer essa transformação, essa conversão. Então é basicamente isso, né? O usuário escolhia e armazenava a string, agora a gente não faz mais isso. Para fazer isso funcionar, eu preciso que o meu ManageBean, exemplo MB, esteja bem feito, com uma lista de estados e o selecionado seja um estado e não uma string. Eu preciso do meu bean estado com os setters e getters. E aí, no meu caso aqui, eu teria uma simulação de acesso ao banco, tá, pessoal? Então, é uma simulação. E o meu converter que a gente acabou de ver funcionando, tá? Então, aquilo foi um exemplo, aqui é o mesmo exemplo, tá? Ó, detalhes para o converter, detalhe para o item value, que agora não é mais a sigla, e sim é o estado inteiro, ó, é a variável estado inteiro que está aqui, ó. Tá? Tá assinalado bem aqui. Outra coisa que foi mudado foi na hora de mostrar qual é o estado selecionado, eu não posso mais mostrar só selecionado, eu tenho que mostrar o nome, né? Exemplo mb.selecionado.nome. Aí o meu estado vai ser um pouquinho mais chato de fazer, olha só, eu tenho a sigla e o nome, tenho que ter um construtor vazio, tenho que ter um construtor só para me facilitar o desenvolvimento e os setters e getters. Fora isso, eu preciso, que eu falei antes, como regra, implementar o equals e o hashcode, porque ele vai fazer comparações, tá? Então tem que fazer o equals e o hashcode. Basicamente o que eu fiz foi comparar com a sigla, que é o que eu estou usando. Então o equals, ignore case e o hashcode aqui vão fazer para mim as vezes desses métodos. Podem usar isso desse jeito mesmo, ok? Nas classes de vocês. Aí eu criei um método chamado buscar. Quando eu passo a sigla, ele retorna o estado para mim. Ele é bem burro, tá? Porque eu não quero ir no banco, eu não quero complicar a nossa vida aqui. Ele é estático, que eu não preciso nem instanciar a classe estado. Eu simplesmente vejo. Se a sigla for PR, retorna um estado Paraná. Se a sigla for SC, retorna... Assim, criem vários aqui para vocês brincarem, ok? Fora isso, eu fiz um método aqui também estático, buscar todos, tá? Que gera para mim uma lista de estados e gera todos os estados disponíveis para eu mostrar na minha combo box, tá? Então façam assim, gerem vários estados aqui, mas de tal forma que os estados que estão no buscar sejam os mesmos que você retorna nessa lista de estados de buscar todos, tá? Deixem compatíveis para fazer o exemplo funcionar. O nosso converter é como era antes. Você tem aqui o faces converter, a implementação do converter. Aí você tem o getAsObject, que recebe uma string e retorna um objeto, ó, chamando o buscar do estado, que a gente já viu a implementação. E a gente tem o getAsString, que recebe um object e retorna a string com o getSigla aqui, tá? Sendo compatível os dois. O nosso ManageBean é simples, mas com algumas alterações. Então, ele tem, por exemplo, o estado selecionado agora não é uma string, ele é um objeto do tipo estado, e o converter vai fazer as vezes de conversão para mim. E a lista de estados é uma lista de estados que está aqui, que vai ser usada para a gente preencher a combo box para o usuário escolher. No post-construct, eu monto a lista de estados, ó, buscar todos. E aí coloco os meus setters e getters, o do estado aqui também, e tudo vai funcionar 100%. Peço que vocês agora pausem esse vídeo, façam executar esse exemplo, vejam funcionando, coloquem os estados, quer dizer, vocês precisam fazer esse conversor funcionar para entender como é que ele funciona. Se você precisar mostrar uma mensagem de erro de conversão, porque veio um dado errado, a conversão não funcionou direito, você não recebeu o que você deveria receber, então, como que a gente vai fazer? Vamos apresentar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho um input text, onde você vai digitar uma idade, e essa idade vai ser colocada lá no atributo, né, na propriedade idade do pessoa MB. Se por acaso você digitar um texto, eu quero mostrar uma mensagem. Então, o que eu coloco? Eu coloquei aqui ó, um hmessage. Perceba que não tem o S aqui. Tá? O S, o messages, significa mostrar todas as mensagens. Eu quero mostrar só a mensagem do input text. Então eu coloquei, ó, eu quero mostrar a mensagem para o idade, isso o JSF vai fazer para vocês. No caso aqui embaixo, ó, eu só controlei se eu quero mostrar só o sumário ou se eu quero mostrar os detalhes também, sim ou não, ok? Se você colocar o messages, vai mostrar todos,
Tá? Aqui tem um exemplo, ó, input text, que se por acaso você colocar uma idade errada, você consegue configurar a mensagem que o converter vai retornar para você. Aqui eu estou dizendo, ó, se ele montar uma mensagem errada, ele vai mostrar para mim digite um número, ou alguma coisa assim. As mensagens de erro podem ser colocadas dentro do arquivo facesconfig. Então, você consegue criar arquivos e no facesconfig dizer, olha, esses arquivos de mensagens são usadas na minha aplicação, e isso nos facilita a parte de internacionalização também. Os arquivos de mensagens globais, né? Então eles são um arquivo com extensão .properties, por exemplo, mensagens.properties. Esses arquivos mensagens.properties, ele tem dentro dele várias linhas do tipo chave-valor, chave igual valor, onde chave é a chave da mensagem que você quer passar e o valor é a mensagem efetivamente que você quer dar para o usuário. Por exemplo, aqui eu tenho javax.faces.converter.numberconverter.number. Então eu tenho que olhar na documentação qual é o pacotinho que eu tenho que pôr aqui. Aí está aqui, o valor 0 não é adequado. Aí se eu quero, isso aqui é o sumário, tá? A mensagem resumida. O detail é underline detail. Aí eu coloco uma mensagem um pouco mais detalhada do que eu quero. Coloco isso para todas as mensagens que eu quero e eu consigo definir globalmente todas as mensagens do meu sistema. Para eu configurar esse arquivo de mensagens dentro do meu arquivo, dentro da minha aplicação, então eu abro lá o meu facesconfig.xml. Dentro do facesconfig.xml eu procuro o application/application e coloco essa tag aqui, ó, messageBundle/messageBundle, coloco o pacote onde está meu arquivo de mensagens e o nome do meu arquivo. Tá? Perceba que não tem .properties aqui. Não tem, eu omito, omite-se o sufixo .properties. Ele já encontra para vocês e as suas mensagens estão funcionando. Vamos aos validadores. Então, após a conversão dos dados, eu posso colocar regras para que sejam aplicadas, regras de negócio em relação aos dados que o usuário entra nos formulários. Essas regras são os validadores. Por exemplo, campos requeridos, tipos de dados, dados com valores específicos, tamanho de strings, etc. e tal. Nesse nosso caso aqui de exemplo, eu tenho um input text que eu quero que seja requerido. Se por acaso o cara não digitar esse campo input text, vai dar um erro e eu posso mostrar a mensagem do mesmo jeito que eu mostrava antes, o h2.message para a idade. Eu tenho vários tipos de validações que eu posso fazer. Por exemplo, validate long range. Está aqui, ó, validate long range significa eu estou validando essa idade, mas o valor mínimo tem que ser 18 e o valor máximo tem que ser 150. Validate double range, são valores com valores decimais. Por exemplo, eu estou digitando um produto, só que aí eu quero que esse meu produto seja no mínimo 10.5 e no máximo 450.87. Ele já faz essa validação automática para mim. Perceba como que eu coloquei a tag. Ó. Eu fiz o input text. Veja que a tag input text ela não termina aqui, ela termina com esse /input text. E eu coloquei dentro o validate double range. Outra, validate length, se eu quero validar o tamanho de uma string. Olha aqui, o nome do aluno tem que ter no mínimo 4 e no máximo 12 caracteres. É só de brincadeira, tá? O required também está aqui. Consigo validar a partir de uma expressão regular. Olha só, aqui eu estou dizendo que tem que ter caracteres de A a Z minúsculo ou de A a Z maiúsculo entre 6 e 20. Tá? Mas eu posso fazer, por exemplo, a validação de e-mail. É só você pegar uma... Você não vai fazer a expressão regular na mão. Você não vai fazer isso porque é complicado. Mas você pega uma expressão regular pronta para o JSF que ela funciona para vocês. Primeiro exemplo. Então aqui eu tenho um hMessages para mostrar todas as minhas mensagens. Aí eu tenho um output text para mostrar o número que eu tenho. No meu formulário eu estou dizendo que eu quero validar o número que ele vai entrar. Tem que ser no mínimo 10, no máximo 20. Então, eu quero que vocês executem esse trecho de código e rodem com valores entre esses aqui na borda, quer dizer, 10 e 20, e antes e depois para ver o que acontece. O ManageBean que precisa para fazer isso é bem simples, basta um número inteiro e os setters e getters aqui. Peço que vocês pausem o vídeo, façam esse exercício, executem, façam esses testes que eu pedi para ver funcionando o seu validador.
Segundo exemplo, vamos pegar um nome, uma string, e vamos fazer o teste do tamanho da string. Eu quero entre 8 e 50. Mesma coisa, tá? Digitem uma string com menos de 8, com mais que 50. Digitem uma string entre os valores, vejam funcionar, vejam o erro que aparece aqui no hMessages. O seu ManageBean tem que ter um atributo string com setter e getter, e isso funciona. Peço que vocês pausem o vídeo agora e façam esse exemplo de string funcionar. Terceiro exemplo, validação com expressão regular. Esse aqui é uma validação de e-mail. Ó. Eu estou mandando mostrar o e-mail. No meu formulário, eu vou colocar isso para uma string chamada e-mail. Só que a minha validação vai usar uma expressão regular. Essa expressão regular aqui vai validar se está no formato de e-mail. Não vai validar se o e-mail é válido, tá? Mas se a string que se digitou está no formato de e-mail. A string é meio estranha, mas é isso mesmo. A expressão regular é isso. Para fazer esse XHTML funcionar, você precisa desse ManageBean com uma string e os seus setters e getters. Peço agora que vocês pausem o vídeo e executem esse trecho de código, esse XHTML e esse ManageBean com teste de e-mail. O JSF também trouxe do Java EE um recurso chamado Bean Validation. É quando você coloca a validação dos seus dados não em regras explícitas como a gente colocou antes, mas através de anotações dentro das classes. Muita gente não gosta de usar Bean Validation porque fala que você está colocando regras de negócio dentro das classes de dados. Tá? Eu concordo, eu não gosto muito de usar Bean Validation, mas ela existe, então eu vou só dar uma passada para vocês terem essa noção. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que o meu aluno não vai poder conter valor nulo. Tá? Então, é uma validação que está acontecendo com o meu aluno. Se eu quiser desabilitar a validação por Bean, basta eu fazer lá no meu XHTML, validate Bean disabled, true, dizendo que estou desabilitando a validação. Isso se eu usar a minha validação. Para fazer as validações, eu tenho que anotar os atributos dos meus beans, os atributos que recebem os dados. Então, tem várias validações lá. Assert false, verifica se possui valor falso. Assert true, verifica se possui valor true. Decimal max, né? Quer dizer, define o valor máximo, define o valor mínimo, valor real. Quantos dígitos eu quero? Quero 3 dígitos inteiros e 2 fracionários. Se a data é posterior à data atual, olha que legal. Se a data está anterior à data atual. Número inteiro máximo, número inteiro mínimo. Valor não nulo, valor nulo, né? Obriga o valor a ser nulo, obriga o valor a não ser nulo. Tamanho, né, size, tamanho de strings, coleções ou arrays e pattern para usar uma expressão regular. Então eu consigo colocar essas validações nos beans e essa validação acontece, tá? Então tem gente que gosta de fazer bean validation, gente que não gosta porque diz que você está colocando uma regra de negócio numa validação. Fica a critério de vocês se vocês querem usar isso ou não. Olha o exemplo aqui, Eu consigo customizar, inclusive, a mensagem de erro que vai acontecer. O problema de customizar a mensagem de erro aqui, você pode pensar, poxa, que legal, só que aí você tem uma mensagem de erro diferente para cada bin, e você tem que configurar essa mensagem de erro para cada lugar. Então, vale a pena você usar a configuração de mensagens que eu mostrei antes no faceconfig. Então, not null, message, significa que ele vai obrigar esse cara a não ser nulo, e se for nulo, quando for processar, o nome, né, não pode ser nulo, vai ser a mensagem que vai aparecer para vocês. Ainda falando sobre validação, eu consigo criar um validador personalizado. Funciona mais ou menos do mesmo jeito que o conversor personalizado, tá, pessoal? Eu preciso criar uma classe que implementa a interface validator. Essa classe precisa ser anotada com faces validator e aí eu digo que classe que ela valida. E vou ter que sobrescrever o método chamado validate, que é o método que vai efetuar a validação propriamente dita. Para usar essa minha classe, basta eu colocar lá no meu input text, por exemplo, f2.validator, qual validator que eu vou usar para esse campo. E aí significa que depois de convertido, se houver conversão, ele vai executar esse método validate aqui para ver se está certo ou não. Dentro do método validate, se você quiser que dê erro, por exemplo, se tiver tudo certo, basta você executar sem falha e terminar o método. Se você quiser que dê erro, pois eu testei e deu erro, então você configura uma mensagem no seu validate e levanta a exceção validator exception, que aí o JSF já sabe o que fazer. Para o fluxo de execução, vai para o render response,
enfilera a mensagem, se tiver uma mensagem para ser enfileirada, e mostra depois essa mensagem, ok? Se eu precisar passar informações específicas para o meu validator, se o meu validator recebe alguns atributos, eu posso fazer isso usando f2.attribute. Por exemplo, aqui, ó, f2.attribute, início é isso, fim é aquilo. Por exemplo, se eu quiser validar se essa data está dentro de um período específico, eu tenho que passar esses parâmetros para o validate. Aí dentro do meu validate, tá? Dentro do validate, para eu pegar esses campos que foram colocados aqui no início e fim, dentro dele eu faço component.getAttributes.getInício, esse nomezinho início é o que eu coloquei aqui, e component.getAttributes, getFim, e esse fim é o nomezinho que eu coloquei aqui. Aí, claro, né, aqui eu recebi como string, mas eu converto depois para a data e faço as comparações se a data está correta ou não. Como exemplo, está aqui, ó, eu tenho um input text de e-mail que quando for validado vai colocar, aliás, quando for submetido vai colocar em pessoa.mb.pessoa.email, é requerido, e a mensagem requerido é e-mail obrigatório. Além de ser requerido, ele vai usar esse e-mail validator para validar o meu e-mail. Vamos a ele. Criei a classe email validator, que implementa validator. Está aqui o faces validator, que eu preciso anotar com o ID do validator. E implementei o método validate. O método validate, ele recebe o dado a ser validado. Como eu sei que é uma string, converti ele para string, criei uma regex, uma expressão regular, para fazer a validação, executei o matcher e o find. Assim, se não for verdade que m, que é o matcher.find, significa que ele pegou a sua string e não encontrou esse padrão ali dentro, portanto, é um e-mail inválido. Se deu erro, então eu crio a mensagem e gero a exceção. Se não deu erro, eu simplesmente termino o método validate sem problema algum. Peço agora então que vocês executem o exemplo de validator customizado, vejam funcionando, testem com e-mails válidos e e-mails inválidos e vejam se aquela mensagem aparece. O JSF ele tem vários eventos que você pode tratar, eventos que são internos, eventos de componentes, e você consegue tratar esses eventos, você consegue interceptar esses eventos e consegue interagir com essas fases, com as fases e com os eventos que estão acontecendo. São eventos que são gerados pelos usuários e são eventos gerados pelo próprio JSF. A gente tem basicamente 3 categorias de eventos. Os Faces Events, que são eventos de controles de componentes, de tela. O Phase Event, que com eles você consegue interceptar as fases do JSF. Por exemplo, eu quero executar alguma coisa antes de entrar na fase Render Response, por exemplo. E os System Events, que são eventos de outros pontos do JSF, tá? Que não são cobertos pelo Phase Events. Tá? A gente vai ver, principalmente esses dois aqui, o Faces Events e os Phase Events. O System Events eu vou comentar para vocês. Vamos aos Faces Events. A gente tem 2 tipos desses eventos, o Action e o Value Change. O Action acontece quando um botão ou link é pressionado, eu consigo interceptar esse evento. E o Value Change acontece quando o valor de uma caixa de texto ou uma caixa de seleção, por exemplo, é alterado. Interessante, né? Você quer que quando o cara selecione alguma coisa, algum código seja executado. Então, os Action Events ocorrem quando um botão ou link é pressionado. Você usa eles, então, com Command Button e Command Link. Esses caras automaticamente disparam o submit do formulário. Eu consigo associar um método do ManageBean para ser invocado quando esse evento ocorrer. E para isso eu uso os atributos Action ou Action Listener, né, desses componentes. Tá, o Action a gente já brincou, mas a gente tem o Action Listener também. O atributo Action é associado a um método público do ManageBean que retorna void ou string. Por que ele retorna void ou string? Porque é ele que determina para onde que você vai depois que o método terminar de executar. Tá? Então ele é um Action Event, só que esse método aqui ele diz para onde você vai. A gente já brincou com ele. Aqui tem um exemplo, ó, o Command Button, um Action, vai para salvar, o salvar retorna uma string e vai para a tela 1.
Já o atributo Action Listener, de um Command Button, do Command Link, você consegue associar um método público do ManageBean, só que esse método público retorna void. Ele não é um método que vai navegar para você, ok? Ele recebe como parâmetro o Action Event e você consegue executá-la dentro do método que você quiser. Para você pegar o componente que gerou o evento, você consegue fazer isso dentro do método, né, que você ligou com o Action Listener, com esse método aqui, ó, getComponent. Command Button, velho inserir, Action Listener. Significa que quando esse cara for submetido, você vai chamar esse aluno mb.mudar. Só que esse aluno mb.mudar sempre retorna void, ele não é um método de navegação. Dentro do mudar, eu obtive o comando, eu obtive o componente que fez essa alteração, e nesse componente eu fiz setValue alterado. Vocês vão ver que se vocês executarem uma coisa parecida com isso, o seu botão vai ter, a caixinha de texto do seu botão vai ser alterada para esse texto, tá? Porque eu consegui acessar exatamente o componente da tela. Os atributos Action e Action Listener permitem, no máximo, 2 métodos sejam invocados quando você fizer a submissão, né? Quando você apertar no botão. Se você precisar executar mais métodos em cadeia, por qualquer motivo, então você usa uma classe que implementa a interface Action Listener. Aí você pode colocar quantos você quiser. Essa classe que implementa a Action Listener precisa implementar o método processAction. E aí lá no seu componente de tela, né, no Command Button ou no Command Link, você coloca dentro dela uma tag Action Listener. Esse Action Listener vai executar o método processAction. Ficaria mais ou menos assim, ó. Aqui esse meu Command Link, ele tem um Action que vai ser executado, daí tem um Action Listener que vai ser executado, e tem mais um outro, tem aqui, ó, Action Listener do tipo concurso alterar. Significa que ele vai pegar a classe alterar, que está aqui, que implementa Action Listener, e vai executar o processAction. E o funcionamento do processAction é exatamente igual ao do Action Listener, tá? Você consegue pegar o componente, ó nesse caso aqui, ó. Nesse caso, eu peguei o componente e lá nos atributos do componente eu coloquei Style Color Red. Significa que ele vai mudar esse botão para a cor vermelha. A sequência de execução desses atributos são, primeiro, ele executa, se você tiver vários, né? Ele executa o que está setado no atributo Action Listener, depois ele executa os métodos associados a cada F2.Action Listener em ordem, e só por último ele executa o Action, que é quem define para onde que ele vai mudar a tela. Então esse é o comportamento do Action Event dentro do JSF. Os Action Events acontecem, eles executam sempre na fase Invoke Application. Lembram-se lá que eu falei que aqui eles fazem o enfileiramento das ações a serem executadas, exatamente desses métodos que eu estava falando, para que aqui na Invoke Application ele execute todos esses métodos naquela sequência que eu falei. Já o Value Change Event, tá? Que também é um evento de componente, ele ocorre quando acontece uma alteração numa caixa de texto ou num componente de seleção. Aí eu consigo associar um método do ManageBean que vai ser invocado quando aquele evento acontecer. Os métodos devem ser públicos e receber um parâmetro do tipo Value Change Event. E para isso eu uso o atributo Value Change Listener dos componentes, mas também posso usar a tag F2.Value Change Listener para eu colocar outros métodos a serem executados. Funciona mais ou menos assim, ó. Eu tenho um input text com Value Change Listener que quando acontecer a mudança do valor, ele vai executar esse método mudar preço. Mudou preço, está aqui, ó. Mudar preço, ele vai mostrar, ó, o antigo e o novo, só para você ver funcionando, ó. Para você pegar os valores, estão aqui, ó, Value Change Event, Get Old Value, Get New Value. É bem simples. Também posso usar a tag F-Value Change Listener, aí eu faço do mesmo jeito. Ó, tem input text, coloco o F-Value Change Listener com o type sendo uma classe. Essa minha classe precisa implementar a interface Value Change Listener e para isso precisa implementar o método Process Value Change. Está aqui, ó, Process Value Change, o antigo e o novo. Então, se vocês precisarem processar telas onde muda os valores na hora da submissão, você consegue fazer usando o Value Change Listener. Os métodos são executados na seguinte ordem. Então, primeiro vai executar o método associado com a classe que está no atributo Value Change Listener, depois com as tags F-Value Change Listener na ordem que elas forem colocadas no XHTML.
Todos esses caras são executados no Process Validations. Então veja que vem no Restore View, vem do Apply Requests, lá no Process Validations, antes de colocar no Update Model Values, ele descobre que os valores foram alterados, né? Foi submetido e os valores foram alterados, aí ele faz a execução. Então eu consigo barrar qualquer mudança inválida ou alguma coisa que você queira, eu consigo fazer tudo isso antes, tá? O Value Change Listener executa aqui. Vamos aos eventos de fase, ou Phase Events. Tá? Eles são bem tranquilos. Tá? Esses eventos eles são disparados automaticamente pelo JSF sempre que você está numa fase, antes de entrar nela e depois quando você está saindo dela. E você consegue monitorar, você consegue interceptar. Para você interceptar esses eventos, você precisa, primeiro, criar uma classe que implementa a interface Phase Listener. Aí você tem que registrar essa classe no FacesConfig, porque ela vai ser uma monitora de fase, tem que configurar ela lá no FacesConfig. E logo em seguida você implementa os métodos AfterPhase, que vai ser executado depois da fase, BeforePhase, que vai ser executado antes de entrar na fase, e GetPhaseID para dizer qual fase você está tratando. Esse cara, essa sua classe, está interceptando qual fase. O Phase ID, você coloca lá Restore View, né? PhaseID.Restore View, Apply Request Value, Invoke Application, Process Validation, Update Model Values, Render Response, ou NPhase se você quiser todas as fases. Vamos fazer um exemplo. Esse exemplo aqui é um exemplo de monitor. Sempre que você está na sua aplicação, você pode até colocar na sua aplicação qualquer uma delas que você esteja brincando agora, para ver ele funcionar. Ele implementa então o Phase Listener. Eu criei um método AfterPhase, que vai ser executado depois da fase, daí ele recebe o phase aqui, eu estou mostrando o Phase ID. BeforePhase, para indicar em qual fase que eu estou, então antes de entrar na fase ele vai executar esse método. E qual fase que eu quero interceptar? Aqui eu estou interceptando todas as fases, ok? Como eu estou interceptando todas as fases, vocês vão ver ele executar, em cada submissão você vai ver ele executar várias vezes esses métodos aqui. Para registrar esse monitor lá no FacesConfig, você vai no FacesConfig, encontra Lifecycle, se não tiver, você digita dentro do application lá Lifecycle, Phase Listener, com o curso monitor, né, o pacote e o nome da classe completo, e pronto, roda a sua classe vai estar funcionando, monitorando todas as fases. Peço que vocês pausem o vídeo agora, executem esse exemplo de monitor de fase, de Phase Event, e vejam funcionando no seu console aparecer que você está entrando e saindo das fases. Aí, pessoal, os System Events, eu vou só dar uma comentada, porque são vários e a gente não vai brincar com eles aqui, mas só para vocês saberem que eles existem, ok? Então, assim como os Phase Events, né, eles se referem a etapas específicas do processamento do JSF. São eventos que acontecem no cerne do JSF. Esses caras são todos subclasses de System Event e a gente tem várias, tá? Por exemplo, Post-Construct Application Event. Esse evento é gerado logo após o início da aplicação. Então, depois que as configurações forem carregadas, você consegue fazer alguma coisa. Pré-Destroy Application Event. É gerado logo antes da aplicação ser finalizada. Para, por exemplo, se eu aloquei algum recurso aqui, eu posso liberar esse recurso aqui. Exception Queued Event, tá? É gerado assim que uma exceção não esperada é lançada durante o processamento de uma requisição. Por exemplo, deu problema de conversão, deu problema de validação, ele gera um Exception Queued Event. Olha lá, Pré-Validate Event e Pós-Validate Event são gerados logo antes e logo depois de um componente ser validado. Eu consigo interceptar esses caras também. Para executar um método no disparo do evento, então o que eu faço? Eu uso a tag fEvent. Aí eu digo qual é o tipo de evento que eu quero, tá lá, pré-render component, pré-render view, post-add to view, pré-validate, tem vários, tá? E os valores, qualquer fully qualified class name de uma classe que estenda de component system event, tá? Que vai rodar alguma coisa ali dentro. E o atributo listener indica o método que vai ser chamado. O método a ser invocado, né, que você coloca no listener, tem que ser público, retornar void e ele recebe como parâmetro um component system event, o evento. Olha o nosso exemplo aqui, ó. Eu tenho então um formulário, aí tem o meu evento aqui, post validate. Significa que depois de validar as datas, ele vai executar esse cara aqui. Aí tem o output label, tem um input com a data inicial, que só tem o campo required, e uma conversão para dia, mês, ano. E daí botão de salvar. Então, é isso que ele faz. Aí no meu aluno MB,
eu tenho um método chamado validar datas, que recebe um component system event. Para fazer a validação de data desse cara, como que eu faço? Olha só. No meu event eu fiz um get component para saber da onde que veio esse dado. Aí eu consigo fazer um find component dt início. O que é o dt início? O dt início está aqui, ó. É o id, ó. Ok? Para pegar o componente, para pegar a data inicial input. Aí eu faço uma validação, se for válida, converto a data get local value. Se der algum problema aqui no isValid aqui, eu posso criar uma mensagem e retornar essa mensagem aqui, ó, context add message, para colocar essa mensagem no contexto e já jogar a minha aplicação para render response. Ok? Ele já faz isso para mim. Então esse aqui é só um exemplo, não precisa executar, só para vocês verem como é que funcionam os System Events e mostrar para vocês como que vocês podem usar ele dentro do JSF. Vamos falar agora sobre o atributo immediate. Então, nos nossos formulários, o padrão dos nossos formulários é ter o atributo immediate setado para falso em todos os componentes. Significa que a validação dos dados e dos componentes de entrada, por exemplo, os input tags, vão ocorrer todos na fase do process validations. Significa que os eventos de mudança de valor, né, os value change event, também acontecem na fase de process validations. Significa que os eventos de ação, os dos command button e dos command link, quer dizer, aqueles métodos invocados, acontecem lá na fase invoke application. Só que esse comportamento pode ser mudado através do atributo immediate. Então, se a gente setar o immediate para true, saindo do default false e setando ele para true, agora a conversão e a validação dos campos vão ocorrer na fase apply request values, isso é, não mais na fase process validations, mas uma antes, tá? Eu estou antecipando a validação e a conversão dos dados. Os eventos de mudança de valor, que é o value change event, também ocorrem nessa fase, e os botões e links, né, os eventos de ação, também acontecem ao final do apply request values. Então, setar o immediate para true significa tornar a validação e a conversão dos campos que vieram do formulário, tratar também os eventos de mudança de valor e tratar os eventos de ação na fase apply request values. É isso que está acontecendo, ó. Se antes eu tinha validação, conversão e métodos sendo executados nessas duas fases aqui, ou sendo tratados nessas duas fases, agora todas elas acontecem no apply request values, em especial as ações, os eventos de ação acontecem ao final da fase. E quando que é útil eu usar um command link, um command button ou um componente de tela com o immediate igual a true? Por exemplo, se eu quiser fazer um command link ou um command button navegar para outra página sem precisar processar qualquer dado que esteja nos campos de entrada, isso é, eu quero passar para uma próxima página, por exemplo, num wizard, só que eu não quero validar os campos do formulário, porque essa validação vai ser feita ao final. Ou, por exemplo, eu estou criando um botão de cancelamento que quando eu clico eu não quero processar, não quero validar, não quero converter os campos do formulário, eu quero simplesmente sair da aplicação ou sair daquela tela. Outro exemplo, fazer um command link ou um command button, disparar um código da aplicação sem precisar que eu faça a validação do formulário. Tá? Porque, por exemplo, o usuário ainda não entrou com todos os dados. Um exemplo clássico é, por exemplo, eu seleciono um combo de categoria e eu quero que as subcategorias sejam carregadas. Veja, se eu fizer uma requisição para o meu JSF, ao ter selecionado um combo de categoria, essa requisição vai fazer a validação do formulário inteiro para mim. E eu não quero fazer isso, porque às vezes a pessoa está digitando uma data, não é bem aquela data, quer dizer, está acontecendo ali, ele está executando na tela ainda, não chegou lá no JSF. Então, nesse caso, eu uso o immediate true. E, por exemplo, se eu quiser fazer um ou mais campos de entrada terem a sua validação priorizada, isso é, fazer a validação de alguns campos antes da validação dos outros campos, para reduzir o número de mensagens de erro, ou para, por exemplo, dizer, olha, se você não digitou o CPF correto, nem preencha o resto, tá? Alguma coisa mais ou menos parecida com isso, ou os outros campos dependem desse campo, alguma coisa que você queira priorizar ou colocar antes. Então, esse é o uso do atributo immediate. Aqui tem um exemplo de formulário. Veja que eu tenho um formulário, hform, aí eu tenho um input text com uma validação,
tenho um command button normal, de OK, que vai para salvar, e eu tenho um command button cancelar com immediate true, que vai para o cancelar. O que está fazendo aqui? Ó? Como eu tenho uma validação, e isso eu quero que vocês façam esse exercício e testem, como eu tenho uma validação de tamanho mínimo aqui, eu tenho que digitar, para isso aqui ficar válido, um nome, um valor aqui nesse campo de entrada que tenha pelo menos 10 caracteres. Ao eu apertar OK, se esse campo tiver menos que 10 caracteres, o que vai acontecer é que ele vai retornar para cá e vai mostrar a mensagem aqui em Messages. Se por acaso eu digitar um valor com mais, uma string com mais de 10 caracteres, ele passa tranquilo. Se eu apertar o cancelar, tá? Se eu apertar o cancelar, eu não quero que essa validação aconteça porque ela não tem que existir. Concorda comigo? Então, o que acontece? Para fazer isso funcionar, eu tenho que colocar immediate igual a true. Eu quero que vocês façam o teste com o botão cancelar sem o immediate aqui, né, ou com o immediate falso, para vocês verem que mesmo assim ele ainda valida, tá? Ele só não vai validar esse campo, o cancelar, quando você colocar o immediate true. E aí o nosso manage_bin, lá o método salvar, ele vai para salvo com sucesso e aqui ele vai para cancelado, ó, tá? Simplesmente. Então, façam esse exercício de immediate. Immediate é bem interessante, muita gente não sabe direito como é que ele funciona ou para que ele serve, mas qualquer coisa a gente vai conversando.